Pessoal, bom dia. Apenas assim um adendo final nessa questão da discussão aqui dos arquétipos, né? Por que é importante levantar essa discussão nesse momento, né? Em que momento que nós estamos? Nós estamos num momento de um amadurecimento de alguns consensos comuns ou conceitos comuns ou consciências de mobilização de organização comum ou modelos de relacionamento social comum, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque, assim, essa noção do arquétipo aqui, só que ele não sabia explicar bem na época, ele não tinha lido ainda o Fritjof Capra lá, o Hegel, né? Então ele achava assim que tinha um espírito de cada época acima da civilização, né? Como se a civilização fosse aquele bambu do meio, mas havia uma capa de segurança por fora que ninguém conseguia entender como que ela funcionava e como que ela influenciava a civilização como um todo, né? Marx compreendeu ali a ideia do Hegel, e aí o Marx achava então assim que se você pega a história humana, né, e vê como foi que ela se desenvolveu, como se fosse um bambu, né, que tivesse nascido e depois ele se distribuiu e criou um pentágono, né? Assim, ele disse então que se estudar de forma objetiva a história humana, você consegue identificar o arquétipo que a civilização conseguiu formar como um todo para a sua autossegurança, certo? Porém, nós, diante do arquétipo sumério, nós não temos consciência de que esse arquétipo sumério ainda funciona em torno do nosso planeta. É possível que essa tese seja verdadeira e é possível que ela também não seja verdadeira. Por quê? Porque dentro de um triângulo de 6 pontas, quando você começa a pensar e a usar a lógica, o positivo e o negativo, né, são aqueles dois triângulozinhos inversos ali que criam uma estrela de 6 pontas, né? Então, o positivo e o negativo, eles estão juntos num ponto só, entenderam? Então, quando a gente vai para dentro de um arquétipo de 6 pontas, tanto a verdade pode ser mentira, quanto a mentira pode ser verdade. E nós temos que trabalhar com esses dois valores ao mesmo tempo, usando uma lógica de 360 graus. É só isso. A gente tem que se desapegar de todos os valores, de todas as ideologias, e analisar tudo em 360 graus. É só isso que a gente faz dentro de um cubo de 6 pontas. Por quê? Porque lá você não tem inimigo lá. O inimigo lá é o seu protetor. Entendeu? O inimigo do PT lá dentro de um cubo de 6 pontas é o protetor do PT, que é o Alckmin. Entenderam? A lógica do sistema de um cubo de 6 pontas é onde os equilíbrios, né, já se autogeram ali dentro de forma equilibrada. Quer dizer, para toda a sociedade ir para um cubo de 6 pontas, quer dizer, um sistema arquetípico maior de proteção, né? Aqui dentro da nossa quinta, né, do Pentágono, né? Aqui dentro da influência do Pentágono, onde nós ainda estamos, né, nós temos que ter a consciência de organizar, então, né, essa fluência de projeto político, né, de reestabelecer primeiramente o relacionamento político dentro de um cubo de 6 pontas, onde as duas partes já não estão mais brigando uma com a outra, mas protegendo uma a outra, né? Essa é a lógica de evolução do relacionamento social, né? Que é o quê? Que é uma lição objetiva aplicada pelo arquétipo de 5 pontas, pela OTAN, né,
através de um golpe de corroboração de maestria que já foi explicado em vídeos anteriores aí, né? Mas então, assim, além do Hegel, que desconfiava que tinha esse arquétipo aqui protegendo a civilização, mas ele não conseguia conceber isso, aí o Marx veio e, não, realmente existe um arquétipo. Se estudar a história humana, nós vamos descobrir como é que ele é formado, né? Aí Marx chamava isso, então, de superestrutura da organização social, né? De que, assim, a civilização como um todo estaria aqui dentro do bambu, né? Porém, tudo que cada indivíduo pensa aqui foi formatado dentro desse elo, né, de proteção da própria sociedade, né, dentro desse toroide, desse circuito eletromagnético de consciência, né? Então, depois de Marx, nós temos aí o Lukács, né, que também tinha, que tem lá como uma conclusão que ele tenta demonstrar, né, a existência do ser social, né? Então, quem quiser entender o arquétipo, né, pode estudar o Jorge Lukács, que ele vai falar de um ser social, né? Ah, o Marx chamava isso de superestrutura. Não, o Jorge Lukács chama isso aqui de ser social, né? E aí vem o cara, o Kosick, pois é, porque o ser humano está aqui pensando e tal, e tal, e tal, mas aí existe uma conexão total de todo o universo que forma ali uma totalidade concreta. Então, assim, ele conseguiu descrever a existência do arquétipo também, né, dentro da filosofia dele, né? Porém, ele não percebeu ele como um arquétipo como nós estamos percebendo hoje, aqui, né? Assim, de forma mais clara, sem achar que a gente está falando de alienígenas, de coisas que não existem, né? Como que um ser que está aqui dentro conseguiu perceber que existe um arquétipo lá fora, né? E de que esse arquétipo é uma coisa objetiva que ainda está operando, né? Aliás, que pode ainda estar operando e pode já não estar mais operando, tá bom? Depois do Karel Kosick, nós temos aí uma compreensão da obra do Castaneda, né, onde ele fala da existência, assim, de que o ser humano, a consciência humana, né, a consciência do Homo sapiens, ela se desdobra dentro de 3 níveis, né? Quais são esses 3 níveis? É o conhecido, né? A pessoa da civilização que está aqui dentro desse bambu, né? Ela tem um mundo conhecido, que ela conhece. É a consciência de que esse próprio arquétipo faz ela obter sobre alguma coisa, de que ela tem que comprar um carro último modelo, para poder aparecer, de preferência um carro bem caro, para os amigos ficar olhando, né? Pá! Então, essa consciência, né, é um condicionamento do arquétipo, né, que faz, então, o cidadão aqui pensar dessa forma para o quê? Para haver uma espécie de uma simbiose, né, entre aquilo que o cidadão deseja como consumo aqui, né, e que passa lá pelo Pentágono, que então monta todas as indústrias, e daí a China faz indústrias que fazem indústrias que vão fazer indústrias, que está há 60 anos na nossa frente, né? O Pentágono está 30 anos na nossa frente, né? E ainda bem que o Lula e o Alckmin conseguiram neutralizar a influência desse arquétipo sobre a consciência dessas pessoas que estavam aqui, certo? Que conseguiram perceber a necessidade de que os paradigmas contrários precisavam ser equilibrados para a ampliação do relacionamento social brasileiro, né? Então, mas, voltando ao Castaneda, né? Então ele diz assim, que a consciência humana se desdobra dentro do conhecido, vai para o desconhecido
e finalmente ela se conecta ao incognoscível. Sim, claro, tem uma parte da nossa consciência que ela se conecta com um incognoscível, coisas que ela nem consegue conceber que possam existir, né? Mas ela não tem consciência de que ela está conectada com esse poder do incognoscível, ok? E aí então ele fala então que pela cultura dos xamãs antigos, né? Eles chamavam essa força aqui do arquétipo, né? Essa força do arquétipo, como se fosse essa dimensão incognoscível na cabeça do homem que eles chamavam de Nagual, né? Em outra parte da obra, eles chamam esse mesmo Nagual de águia. Dá para entender que eles chamam de águia, né? Diz, ó, nós, os seres humanos, estamos envolvidos pela emanação de uma águia. Ah, mas que águia é essa? Então eles dizem que essa águia, que envolve a consciência do indivíduo humano, né, que mora aqui dentro do bambu, ela tem 48 emanações. Vamos supor que fosse aí uma estrela de 48 pontas, seria a única forma didática da gente conseguir se comunicar, né? Não que eu esteja discutindo a possibilidade ou impossibilidade disso, né? Então, o que acontece? O indivíduo que está aqui dentro, ele consegue perceber apenas 2 dessas 48 emanações que influenciam a consciência dele como indivíduo. Porém, as outras 46 é exatamente processada pelo arquétipo, né? Para quê? Para ajudar numa espécie de simbiose, né? A evolução daquele povo que está aqui dentro, né? Então, assim, isso seria assim uma visão dentro de um aspecto simbiótico, né? Assim, de que a força protetora, a águia, né? Ela seria uma espécie de mantenedora que estaria ajudando as civilizações se desenvolverem e a crescerem e a ampliarem a sua própria compreensão, né? E a sua própria... né? Então, assim, partindo, né, dessa consciência individual que vai para o desconhecido, mas que tem possibilidade de se conectar ao incognoscível, né? Você pega a forma como os incas descreviam também esse processo de percepção, né? Que eu hoje consigo compreender melhor, né, assim, a existência desse arquétipo, usando mais a lógica dos incas do que a do próprio Hegel lá, entenderam? Né? Então o que os incas diziam? Que existe o macrocosmo, né, que seria a força desse arquétipo aqui, certo? E depois o microcosmo, que seria onde está a civilização humana, né? E depois abaixo do microcosmo, então teríamos o inframundo, que seria onde está lá as minhocas, as cobras, as bactérias e tal, né? Mas que tem poder de consciência também dentro desse conjunto, desse arquétipo aqui, né? Então, assim, supondo que esse arquétipo que fosse uma consciência conjunta de tudo, né? Assim, as bactérias, as cobras e as minhocas que estão por aqui, elas teriam, assim, quase que a mesma dimensão de consciência de quem está aqui ou de quem está lá no Pentágono, entendeu? Então, assim, em termos de consciência, né, esse conjunto trabalha como um todo integrado, né? Essa seria a concepção dos incas, né? E que nós, os humanos, então, vivemos dentro do microcosmo, né? Então, quando você consegue chegar na concepção desse arquétipo criado pelos sumérios, você consegue então entender o que os chineses chamavam de energia do Qi. Ah, sim, existe uma energia do Qi
Mas o que é essa energia do chi? Sim, é uma energia que torna tudo mais favorável, né? Tudo mais sintonizado já, que quando você faz uma coisa, a outra já fica na linha né? Assim, seria uma espécie de sincronização do modo individual de vida da pessoa, que tornaria ela assim tão bem sintonizada com o restante da paisagem, assim, do mundo do objeto que cerca ela, como se ela vivesse numa espécie de paraíso. Quer dizer, é aquele poder da sintonização, né? A energia do chi que flui, né? Mas o que é essa energia do chi que flui, né? Eles explicam lá pelo Feng Shui, pelo Tao, né? Enfim, quando a gente concebe então a questão do arquétipo dessa forma, né, da forma como os incas explicam e tal, né, a gente consegue compreender então a necessidade de nós iniciarmos essa discussão, né, como um modo de evolução do nosso próprio relacionamento político. Um abraço, pessoal.